Meus queridos e amados irmãos, graça e paz. Hoje, domingo, 20 de novembro de 2022, 20 horas, eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. Muito obrigado a você que me acompanha, que me segue no meu canal, a você que divulga e compartilha meus vídeos, a você que incentiva as pessoas a se inscreverem. Muito obrigado mesmo, de todo o meu coração. Você é um corresponsável comigo na expansão desta palavra, desta pérola da graça de Deus. Eu quero pedir a você que visualiza, mas que ainda não é inscrito, que se inscreva. Aí logo abaixo, em letras vermelhas, está escrito assim, se inscreva. Aí você aperta em cima, do lado tem um sininho, aperta todas, para que você possa receber todas as notificações. E não esqueça de dar um like, não custa nada. Às vezes as pessoas, elas visualizam, mas esquecem do like. Lá tem assim, ó, um dedinho. Se você gostou, faça assim. Se não, assim, tá? Muito obrigado mesmo, de todo o meu coração. Você não paga nada para se inscrever. É gratuito, tá? É de graça. Queridos, eu quero, sob o tema, o justo não estabelece metas, nem objetivos. Ele toma posse. Você vai entender quando eu digo que ele não estabelece metas e não estabelece objetivos, mas ele toma posse. Isso, lógico, para aqueles que têm a mente ativada, para aqueles que têm o entendimento. Nós estamos falando acerca de reinar e triunfar em graça. Estamos falando de que nós temos a mente de Cristo, que nós somos espirituais e não somos mais carnais. Estamos falando com isto que nós não seguimos o Cristo Nazareno, não vivemos na prática das obras, mas nós vivemos e andamos por fé. Nós não vivemos fazendo orações como se fazem nos templos religiosos, pedindo isto, pedindo aquilo. Nós não vivemos intercedendo a favor de quem quer que seja. Nós, sim, agradecemos, somos gratos ao Pai dos Espíritos por tudo quanto já foi feito. E assim sendo, crendo, nós tomamos posse. Nós, por exemplo, não seguimos o Cristo Nazareno. Não fazemos nada daquilo que ele fez, mas cremos em tudo o que ele fez. Deu para você entender? Deu para você compreender? Então, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: andamos por fé e não por vista. Esse tema engloba isso. Andar por fé e não por vista. Nós que temos o entendimento, estamos de acordo com a vontade de Deus. Nós não tentamos mudar a vontade de Deus. A vontade de Deus, no nosso entendimento, ela é feita na terra e também no céu. O que acontece com muitos religiosos, com muitas pessoas, é que quando essa vontade delas, elas não correspondem com a vontade de Deus, assim sendo uma meta estabelecida, assim sendo um objetivo estabelecido, quando não acontece, as pessoas se frustram, elas se decepcionam, elas não entendem
que tudo é a vontade de Deus. A pessoa tem livre-arbítrio de escolher no tocante às coisas desta vida. Ela pode escolher uma namorada ou um namorado, um esposo ou uma esposa. Ela pode escolher uma profissão. Ela pode escolher aquilo que ela quiser no tocante à sua vida terrena aqui na terra. Ela tem livre-arbítrio para isso. Deus o deu. Mas no tocante às coisas espirituais, já está tudo determinado por Deus. Por isso que nós, da graça de Deus, cremos que somos eleitos, que somos filhos por adoção, que somos predestinados, que somos propriedade exclusiva de Deus. Cremos que ninguém nos arrebata da sua mão. Cremos que pertencemos a Ele, que Ele nos amou e nos escolheu primeiro. Que a nossa vida, como filho de Deus, ela é dirigida e guiada pelo Espírito Santo, como está escrito em Romanos 8,14. Vocês percebem a diferença quando se tem a mente ativada? Quando se tem o entendimento? Andamos por fé, não por vista. Nós não precisamos ver para crer. Nós tomamos posse de tudo quanto já foi feito. Ou seja, nós cremos que Ele já fez. E não há necessidade da gente estar indo em busca, porque Ele já fez. Fé, andar por fé é isso, é tomar posse, é crer no que Ele fez. Crer que já está curado. Não é ficar pedindo, Senhor, me cura, Senhor, cura fulano, Senhor, cura cicrano. Eu vejo aí, no Zap, nos grupos, lista de intercessão. E ali as pessoas botam nomes e mais nomes, e botam o porquê dessas intercessões. E muitas dessas intercessões não são respondidas, porque não é a vontade de Deus. Essas pessoas, elas, se andassem por fé, elas tomariam posse daquilo que Ele já fez. E ao invés de pedir, ao invés de interceder, como eles fazem, orando em nome de Jesus. Se orava em nome de Jesus quando o Nazareno estava aqui. Ele não podia estar em todos os lugares. Ele tinha discípulos. Então ele disse aos seus discípulos: pede ao Pai em meu nome, aonde vocês estiverem, que Ele vos conceda. Porque Ele, como humano que era, Ele não podia ocupar dois espaços ao mesmo tempo. Por isso que Ele fez discípulos. Ide, portanto, e fazei discípulos. Ele primeiro chamou 12 apóstolos. E esses 12 apóstolos foram fazendo os discípulos, para que levasse a mensagem, para que pregasse aquele evangelho de Marcos 16,15, aquele mundo de Israel que os religiosos trazem para os nossos dias. E aí eles ficam de porta em porta, distribuindo folheto, gritando no meio da rua, dizendo para as pessoas: se vocês não aceitarem Jesus, vocês vão para o inferno. Um inferno criado, como eu tenho pregado, pelo Império Romano, pela Igreja Católica Apostólica Romana. Um inferno que não existe, como lago de fogo e tormento eterno. Inferno quer dizer sepultura, o lugar para onde todos nós iremos, sem exceção. Esse lugar se chama inferno, e não esse inferno que a religião criou, que fica amedrontando, ameaçando as pessoas. E tudo quanto as pessoas fazem ou deixam de fazer naquilo que eles querem, essas pessoas vão para esse inferno. E as pessoas têm medo de ir para o inferno. É por isso que esses lugares estão cheios, estão repletos. Porque essas pessoas acham que, estando ali, elas estão livres desse tal inferno criado pela religião. Lá eles falam de um tal Satanás como um ser espiritual, que esse ser, ele está
atormentando a vida das pessoas, principalmente daqueles que não aceitaram Jesus, que não pratica as obras dentro desses lugares, que não comunga com eles. Esse diabo, criado por eles como ser espiritual, atormentam essas pessoas. E elas acreditam nisso. Eles têm medo do inferno, eles têm medo do diabo. Quando tiverem a mente ativada, quando tiverem o entendimento, quando deixarem de ser carnais e entender que são espirituais, jamais terão medo dessas coisas, porque essas coisas não existem. Deus jamais preparou o inferno como um lugar de tormento para os filhos. E nós todos somos filhos de Deus. Não tão somente vocês que estão dentro de um sistema religioso, seja ele qual for, mas todos nós somos filhos de Deus. Agora, os religiosos não creem nisto, sabe por quê? Porque eles veem as pessoas na carne e julgam as pessoas na carne. Eles não são capazes de ver as pessoas no espírito, assim como o Pai dos Espíritos nos vê. Ele não nos vê na carne, ele nos vê no espírito. Viver e andar por fé é diferente de ter fé, como se dizem, para conquistar. Não é isso lá dentro desses lugares? Fé para conquistar. Aí eles fazem campanha do envelope, campanha disso, campanha daquilo, distribui amuletos, como a água ungida, incentiva as pessoas a ficarem de frente para a televisão e rádio com um copo de água. E de lá eles dizem, estou orando, e agora beba essa água abençoada, e as pessoas bebem. Chave ungida, flor ungida, vassoura ungida, lençol, enfim, tudo ungido. Esses homens, eles se auto-intitulam líderes espirituais. E que Deus os escolheu, que Deus os separou para isso. Mentira! Eles estão enganando as pessoas. Os filhos não são servos. Servos não têm direito algum. Os filhos têm. Há um só Senhor, que é Senhor de todos. Como eles ensinam dentro desses lugares, como é pregado pelos religiosos, pregado pelos futuristas, que traçam metas e objetivos de conquista. Por isso que eu disse, quem anda por fé, ele não estabelece metas e nem objetivos de conquista. Porque ele anda por fé, ele toma posse de tudo quanto ele crê, de tudo quanto ele acredita. Ele diz, já tomei posse, já tomei posse, já tomei posse. Mas lá eles estabelecem metas e objetivos. Já o andar por fé não se estabelece metas nem objetivos. Porque não é pelo que vemos, ou vamos ver, mas por tudo quanto ele já fez. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 3, ele diz, tomamos posse de todas as sortes de bênção, todas. Eu quero o melhor para mim. Se eu quero o melhor para mim, eu tomo posse. Eu já estou curado. Eu já estou abençoado. Eu já estou guardado. Eu já estou protegido. Então eu vou em paz e volto em paz. Mas os religiosos, vamos fazer aqui uma oração. E ele fazia uma oração. Senhor, toma agora os teus filhos, os teus servos nas tuas mãos. Livra. Desculpa aí, gente, ainda não melhorei. Livra-os disso, daquilo. Leva eles em paz agora. Protege eles. É assim que os futuristas fazem. É assim que aqueles que não andam por fé fazem. É assim aqueles que andam por vista fazem. Aí fecha esta intercessão. Eu te peço isso em nome de Jesus. Não existe três deuses. É um único Deus.
E esse Deus, ele habita no nosso espírito. Nós somos o templo da sua habitação. A sua morada, ele está dentro de nós. Como orar a ele? Em nome de Jesus. Esse em nome de Jesus que os religiosos fazem é o Cristo Nazareno. Porque eles leem lá nos livros históricos. E lá diz em nome de Jesus. Sim, eles esquecem que era para aqueles dias do Cristo Nazareno, nos dias da sua carne. Sim, é verdade. Mas hoje não. Eu gosto sempre de lembrar da mulher samaritana, quando encontrou com Cristo Nazareno. O que é que ela disse a ele? É no templo, nos montes. Ele não a contestou, mas ele disse, mas virá dias. O Pai será adorado, o quê? Espírito em verdade. Deus é Espírito. Nós não seguimos o Nazareno, mas o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto. Então, essas sortes de bênção, ela é para ser vivida numa dimensão real. E é assim que nós da graça vivemos, enquanto aqui estivermos. Pois a fé para conquistas de metas e objetivos da religião é praticar a fé da sorte. É como dissesse assim, vamos fazer, quem saiba eu tenho a sorte e consigo. Tem pessoas que dizem, eu não tenho sorte. Eu conheço um irmão que ele tem muita sorte. Esse ter muita fé para eles é ter muita sorte. Ah, eu conheço uma irmã que ela tem muita sorte, mas eu não tenho. Eu venho todas as reuniões, eu faço todas essas campanhas e nada acontece. É a fé da sorte. Aqueles que andam por vista. Então, querido, que você pode ou não alcançar. E quando você não alcança, sabe o que eles dizem? Que você não teve fé para conquistar. Não é isso? Você que frequenta? Você que faz campanha? Você que é religioso? Não é assim que eles dizem para vocês? Você não teve fé. Em outras palavras, você não teve sorte para conquistar. Por isso que não aconteceu. Então, nesse tipo de fé, você depende do líder religioso. É por isso que as pessoas seguem os líderes religiosos. Depende deles. Irmão, faz uma oração para mim. Quando termina a reunião, fica doido para que o líder religioso coloque as mãos sobre a sua cabeça e faz uma oração por ele. Muitos já sabendo disso, antes de encerrar a reunião, eles dizem assim, irmãos, agora, quem estiver precisando, quem estiver necessitando de oração, vem aqui na frente. Aí vai aquela turma de pessoas. Quem sabe acontece alguma coisa. Aí os religiosos, os líderes que já são bem treinados, eles vão lá e fazem aquela oração bonita, né? Gritam, mexem com a emoção das pessoas. E aí as pessoas saem dali como se dissesse, agora eu estou aliviada. Porque mexe no sentimento das pessoas, na emoção das pessoas. Porque dentro desses lugares tudo é emoção, tudo é sentimento. Não é racional o culto deles. Como Paulo diz em Romanos capítulo 12. O nosso culto, nós da graça de Deus, é racional. O Cristo ressuscitado já nos destinou. Por isso que nós tomamos posse. Então nós vivemos por fé, nós andamos por fé. E temos com isto usufruído de tudo o que nos é de direito. Porque tudo nos é de direito. Porque tudo ele já nos deu. Isso é viver e andar por fé. Não nos prendemos a nada nessa vida. Nós não estamos voltados para as coisas terrenas. Nós estamos focados em Colossenses 3:1, pensando nas coisas do alto, nas coisas de cima. Ninguém pode andar e viver pela fé, focado nas coisas terrenas, nas coisas daqui dessa vida. Mas os que andam por fé, eles andam focados nas coisas do alto, nas coisas de cima.
Porque ele vive como espiritual e não vive como carnal. Por isso que ele pensa nas coisas do alto. Por isso que ele foca nas coisas de cima. Porque ele é espiritual. E é assim que os espirituais vivem. Já vive o reino de Deus aqui nesta terra. Ele já vive aqui como se ele já estivesse assentado com ele nas regiões celestiais. Ele já vive aqui como verdadeiro cristão, como verdadeiro cidadão dos céus, aguardando só o dia da sua partida, para que o seu espírito volte para de onde veio. Nós que vivemos e andamos por fé, sabemos e entendemos que é Deus no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está na direção da vida daqueles que vivem pela fé. Essa fé que é a fé verdadeira. Essa fé que vem de Deus. Essa fé, ela é cheia de conquistas. Essa fé é cheia de virtudes. Não se alcança através dessa fé ensinada pela religião, a fé da sorte. Sabe por quê? Que a fé da sorte você pode ou não conseguir. Essa outra fé que nos faz alcançar virtudes e vitórias, essa fé que vem de Deus, nós já somos mais do que vencedor. É assim que o apóstolo da graça disse. Somos mais do que vencedor. Posso nele que me fortalece. Ele supre todas as nossas necessidades. Então nessa fé é para se tomar posse de todas as promessas que ele já nos deu. E essas promessas dele estão ao seu, ao meu, ao nosso inteiro dispor. Tome posse, acredite, avança, reine, triunfa e descansa nele. Sabe por quê? Porque ele sabe que nós necessitamos, que nós precisamos, então ele já nos deu. Ele é o Pai. É onisciente, ele conhece tudo, ele sabe de tudo e de todas as coisas. Ele sabe do que os seus filhos precisam. Então ele já deu. Esse Deus invisível, mas real. Esse Deus que nós não vemos, mas cremos que ele existe. Que não há semelhante a ele nos céus nem na terra. Nem debaixo dos céus, nem em cima da terra, nem nas profundezas do mar. Deus soberano. É esse Deus que é o nosso Deus. E importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. E assim sendo, nós vamos vivendo e andando por fé, prosseguindo e descansando no Senhor. Não andamos inquietos. Não andamos preocupados. O dia de amanhã pertence a Ele. E se vier, Ele cuida de nós. Quando levantamos, nós dizemos assim: tomo posse. E esse é o melhor dia da nossa vida. Não será, ele é o melhor dia da nossa vida. E aí nós tomamos posse. O dia passa. E tal como nós pensamos ao amanhecer, acontece. E se acontecer qualquer intempéries, nós que temos a mente ativada, o entendimento, sabemos que tudo é a vontade de Deus. Graça e paz. Veja no seu coração um forte abraço. Nós, da graça de Deus, amamos vocês.